Eu sou da igreja na paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto da fé, né? E antes de nós orarmos aqui, para entrar a parte do louvor, da adoração a Deus, eu quero deixar uma palavra para a meditação da igreja. E é um tempo mesmo desses versículos, dessa palavra, está sempre pertinho do nosso coração, a gente possa guardar. Aqui diz em Mateus 11, 28, 29 e 30, diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então, se você meditar nessa palavra, Deus está literalmente te abraçando, te mostrando o caminho para que você passe por esse momento com a cabeça erguida. Muitas vezes até um pouco triste, cansado. Nós vamos para mais de 70, 80 dias nessa quarentena e muitas vezes o cansaço vem. Mas Deus está nos dando ânimo e nós temos que aproveitar a palavra para que a gente possa ficar de pé. Então, vamos dar um sorriso para Jesus, né? Você que está aí, sorria, fique alegre, porque Deus é conosco. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui eu te louvo, ó Deus, e te agradeço, ó Pai, por esse momento tão especial. Senhor, a tua palavra diz: vinde a mim todos que estáis cansados. Se nós estamos cansados, Senhor, nós estamos fadigados, Senhor, nós já estamos se aproximando de Ti, Senhor, e eu creio, ó Pai, que Teu milagre vai acontecer nessa noite, porque, Senhor, as Tuas mãos estão sobre a nossa, o Teu poder está sobre a gente. Por isso, Deus, abençoa desde já, Pai, Senhor, o Teu servo Bruno, a Tua serva Andréia, irmã Andréia, que vão estar aqui, Senhor, ministrando, Senhor, um louvor, Pai, e assim nos abençoa, Pai, o Senhor, a pastora, Senhor, Vânia, o pastor Giovanni, que estamos na direção, Pai, que estão por trás, Pai, organizando, fazendo a sua obra andar, Pai, e assim, meu Deus, abençoa. Por isso, Deus, eu te peço agora o Teu milagre, que através do louvor, que esse louvor entra na casa dos Teus filhos e venha, Senhor, encher a casa deles de fumaça, porque o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Bruno. Santos irmãos, com a paz do Senhor, amém? Só. Ei.
E, alô, teste. Som. Me escuta quando eu clamo e atende ao meu pensar. Me levas pelo curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim, Jesus. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escuta quando clamo e acalma meu pensar. Me leva pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Eu creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível.
Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá, minha fé será recompensada. Mas o meu Deus não falha, eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá. Eu posso até estar aflito, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo somente pela fé. Deus proverá. Olho para o alto, então
azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz chegar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Confiar no nosso Deus, gosta sempre provendo todas as Ele coisas. proverá, Tudo aquilo que for da vontade dele, tudo aquilo que nós pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus, nós vamos receber, confiando, tendo fé, que ele proverá todas as coisas para nós. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Glória a Deus. Aleluia. Deus proverá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus proverá. Maravilha, né? Palavra abençoada, esse louvor, né? É uma pregação, né? Então, eu quero que Deus venha abençoar a tua vida a partir desse momento. Nós vamos fazer a partir da palavra, né? A palavra é tão importante para a nossa vida que é um tempo de nós alimentarmos mesmo na palavra. Então, eu creio que mais uma noite Deus vai falar contigo. Vou chamar aqui o pastor Giovanni. Ah, tá, perdão. Falar ao vivo é assim. Segura um minutinho. É assim, ó. Presta atenção. Vapt e vupt. Não some, tá? Liga de novo daqui a pouco, tá bom? Daqui um minutinho. Amém? Que Deus abençoe. Aleluias, glórias a Deus. Saúde a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entrar agora no momento da palavra do Senhor. Vamos ouvir a mensagem que o Senhor preparou para a minha e para a sua vida nessa noite. Dedique esse momento único e exclusivamente a Deus. Dedique toda a sua atenção ao Senhor, para que você possa ouvir com clareza e integridade tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Não divida a sua atenção, não divida esse momento, não divida o tempo e é para Deus, com qualquer outra coisa.
dedique única e exclusivamente a Ele. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu quero orar com você nessa noite, igreja. Antes de nós entrarmos na palavra, com você aí no seu lar, feche seus olhos. Se estiver com a sua família, dê a mão à sua família, ao seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais. E vamos orar nessa noite comigo? Eu aqui, vocês aí, mas ligados no mesmo espírito, na mesma fé, no mesmo propósito. Amém? Vamos orar nessa noite, igreja. Senhor Deus Altíssimo, Pai eterno e soberano, aqui, Senhor, entramos mais uma vez, ó Pai, em Tua presença nesta noite, ó Deus. Neste momento, já Te agradecemos, Senhor amado, por tudo aquilo que já foi ministrado às nossas vidas, ó Pai. Por tudo aquilo que o Senhor já falou conosco através, ó Pai, dos Seus instrumentos que foram usados aqui. Dos seus filhos, de suas filhas, dos ministros, ó Pai, a quem o Senhor preparou nesta noite, Deus, para nos trazer a Tua mensagem. Agora eu Te peço, Senhor amado, Deus Santo, que neste momento, Pai, nós possamos ouvir mais uma vez a Tua voz através da pregação da palavra, através da mensagem que o Senhor, ó Pai amado, Deus querido, destinou para nossas vidas nesta noite. Pai, eu me coloco em Tuas mãos, Senhor, como apenas um canal, apenas um instrumento da Tua voz, ó Deus. Que toda honra e toda glória seja dada ao Seu nome, Pai. Que todos aqueles que estiverem neste momento aqui assistindo, ó Deus, todos aqueles que assistirem, Pai amado, este vídeo, Deus, que eles recebam, Pai, e sejam tocados pela Tua presença, Pai. Pai amado, Deus Santo de Israel, abençoa este momento, abençoa esta casa, Pai amado, abençoa esta família que está nos assistindo neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos e pedimos. Amém e glórias a Deus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, sem mais delongas, vamos partir para a palavra. Abra sua Bíblia comigo. Aleluias. Glórias a Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Marcos, capítulo 9. E nós vamos ler do 14 ao 27. Amém? Hoje nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Se você não tiver com seu passaporte aí, já solicita ele expresso para o céu, porque hoje nós vamos passear, hoje nós vamos viajar por alguns versículos da palavra do Senhor para entendermos aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, vamos ler a partir do versículo 14. Amém? Tenho algumas coisas para compartilhar com a igreja nessa noite. Alguns pensamentos do Senhor para as nossas vidas. Aleluias e glórias a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. A partir do versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, isso Jesus, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe, e quando o menino o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, pois tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade.
Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Amém? Somente por aqui, neste momento, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler ainda mais algumas outras passagens, mas neste momento vamos falar deste caso em específico. Nós temos aqui uma passagem bem conhecida, né, de todo o povo cristão, que fala onde Jesus ele tinha ido orar com Pedro, Tiago e João, um pouco mais à frente. Após ele orar, após ele fazer aquela oração, quando ele estava descendo do monte, o que Jesus se depara? Com uma grande multidão. E aparentemente eles estavam debatendo alguma coisa tinha acontecido. Jesus, percebendo isso, chega para eles e pergunta: o que está acontecendo? O que se passa aqui? Por que vocês estão discutindo e debatendo uns com os outros? Enquanto Jesus perguntava, o pai do menino já chega para ele e fala assim: mestre, o meu filho que é mudo, eu trouxe para os seus discípulos para poderem curar ele e eles não puderam. Jesus, vendo aquela situação toda, pergunta o que estava acontecendo, né? A frase que fala: ó geração incrédula, até quando eu sofrerei ainda? Jesus pergunta para o pai daquele menino desde quando aquilo acontecia. Entenda, não é porque Jesus não soubesse, ele apenas queria passar todas as informações para aqueles que estavam em redor. O pai do menino diz que aquilo sempre aconteceu com ele. Desde a infância, desde quando criança, aquele menino passava por aquilo. A palavra nos diz que quando trouxeram o menino, que o menino olhou para Jesus, o espírito imundo, o demônio que estava na vida daquele menino, causando aquela enfermidade nele, o lança no terra e começa a se revolver no chão. Jesus, naquele momento, o pai do menino olha para ele assim: Senhor, tem compaixão de nós. Se o Senhor pode nos ajudar, nos ajuda. É quando Jesus fala, né? Se eu posso ajudar? Não, se você pode crer. Porque tudo é possível ao que crê. Amém. Nesse momento, aquele pai fala algo que eu acho muito interessante. Essa passagem. Ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, eu creio. Olha bem o que ele diz. Cadê no versículo 24? E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Mas logo após ele falar isso, ele continua com a frase dele para concluir e fala assim: ajuda a minha incredulidade. Olha só que ponto interessante nós temos aqui. Jesus disse que poderia ajudar se ele cresce. E aquele homem disse que acreditava, mas logo em seguida ele fala que ele tinha incredulidade. E agora? Aquele homem acredita ou não acredita? É interessante que nessa passagem, quando esse homem ele se vira para Jesus e fala: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Ou seja, ajuda naquilo que eu ainda não acredito. Ajuda naquilo que ainda me falta, naquilo que ainda me falha. Me ajuda, Senhor. Aí Jesus, diz a palavra, né, que ele estava olhando em redor, vendo as pessoas. E as pessoas estavam olhando para Jesus, esperando o que ele ia fazer. Porque Jesus tinha dito: eu posso ajudar se você pode crer. E aquele homem disse que ele não acreditava completamente. E agora? Que ponto delicado. Mas veja bem o que acontece. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, vendo que a multidão, que todos aqueles que estavam ao redor,
estavam ali debatendo e falando sobre aquele assunto. O que iria acontecer, se iria curar, se não iria curar. E agora, Jesus, vendo toda aquela situação, ele simplesmente se vira para o menino e ordena que aquele espírito saísse de lá. Ele ordena para que aquele espírito imundo, aquele demônio saísse do menino e nunca mais voltasse para ele. Naquele momento, o menino para. O menino estava agressivo, estava no chão se debatendo, ele simplesmente para e fica lá estirado no chão. De forma que todos começaram a pensar que o menino tinha morrido. Mas aí vem Jesus, pega ele pela mão e o levanta. O interessante dessa passagem, dessa história, desse acontecido, que a palavra de Deus nos fala, nos ensina, e o que eu gostaria de transmitir para você nessa noite, é a atitude deste pai, é a atitude desse homem, quando ele precisava do socorro, quando ele precisava da cura para o seu filho. Ele foi um homem que de forma firme ele disse que acreditava, mas de outra forma muito firme, ele pediu ajuda para a sua incredulidade. Mas pastor Giovanni, o que você está querendo dizer com tudo isso? O tema da mensagem de hoje é: faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. O que esse homem tinha naquele momento era uma necessidade, uma carência, um anseio, um desejo de ter o seu filho curado. Eu imagino que aquele homem tinha passado por diversas outras pessoas, diversas outras situações, por muitos médicos, por muitos sacerdotes, por muitos lugares, buscando ajuda e auxílio para curar o seu filho. E nenhum deles havia conseguido curá-lo. Veja bem, aquele era um homem esperançoso, mas já desacreditado. Mas uma coisa me chama muito a atenção na vida desse homem. Uma coisa me chama muito a atenção nessa passagem específica. É que aquele homem, ele foi sincero. Ele poderia muito bem falar assim: não, Senhor, é claro que eu creio, eu sei que o Senhor pode fazer. Mas não, ele foi sincero com o Senhor. Eu creio, Senhor, mas eu imagino que naquele momento ele deve ter pensado: tá bom, mas tantas pessoas, todas as outras pessoas já tentaram e não conseguiram. Ele olhou para Jesus e falou assim: me ajuda, Senhor, me ajuda que eu possa acreditar, porque eu já acreditei antes e não consegui, eu já tentei antes e fui frustrado. Me ajuda, Senhor, me ajuda a acreditar que é possível, me ajuda a acreditar que é possível que o meu filho volte a ser são, me ajude a acreditar que o meu filho pode ser liberto, que ele não vai mais se jogar na água para tentar se matar, que ele não vai mais se jogar no fogo para tentar se matar. Eu imagino que aquele menino deveria ter várias cicatrizes pelo corpo por tudo aquilo que já passou. E aquele pai deveria olhar para ele todas as vezes pensar: eu quero que meu filho seja curado. Mas aquele pai chegou a um momento da sua vida que, de tanto se frustrar, de tanto esperar e não receber das pessoas, que uma incredulidade surgiu no seu coração. E aquele homem se vira para Jesus e fala: eu creio, Senhor, mas me ajuda a acreditar em isso. Me ajuda a realmente ter esperança de que meu filho vai ser curado, que meu filho possa ser liberto. Jesus, naquele momento, sem pensar muito, vendo que, como sempre, o seu fã-clube, os fariseus, os saduceus, os escribas, estavam ali debatendo se Cristo iria conseguir ou não. Cristo repreende, Cristo expulsa aquele demônio e põe o menino em pé e entrega a pessoa. Glória a Deus. Aquele homem, ele não tinha talvez a fé que fosse necessária, mas ele tinha a sinceridade no coração suficiente para assumir a sua limitação diante de Cristo.
Uma coisa que eu aprendo com essa história, com essa passagem, é que quando nós temos uma limitação e nós não tentamos esconder, não tentamos ocultar, não tentamos camuflar diante de Deus, uma das coisas, diga-se de passagem, mais idiotas que nós podemos fazer, pois não podemos esconder nada do Senhor. Mas muitas vezes nós achamos que nós podemos esconder algo de Cristo, algo de Deus, e tentamos colocar uma imagem, sustentar algo diante de Cristo que nós não temos. E quando nós fazemos isso, nós não podemos ser curados de nada, igreja. Somente quando nós chegamos aos pés do Senhor com sinceridade total no coração, Cristo pode começar a trabalhar em nossas vidas. Talvez você tenha algo na sua vida que precise ser transformado, que precise ser trabalhado, que precise ser curado pelo Senhor. Mas todas as vezes que você ora, você assume uma posição, você veste o seu uniforme de que você está bem e que aquilo não te faz mal. Quando nós fazemos isso, quando nós não somos sinceros, quando nós não somos francos, quando nós não somos claros com Deus, nós não estamos em condição de sermos curados. Mas aquele homem, naquele momento de desespero, ele conseguiu ser totalmente sincero com Deus. Ele conseguiu transparecer uma sinceridade absoluta para Deus. Ele falou assim: tudo bem, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade, me ajuda naquilo que me faz falta, me ajuda naquilo que eu ainda não tenho, me ajuda a superar os meus limites e as minhas fraquezas, Senhor, me ajuda a ser alguém melhor, para que a minha família possa ser curada, para que o meu filho possa ser liberto, me ajuda, Mestre. Jesus curou o filho daquele homem. Aleluias. Eu falei que a gente ia passear, então vamos passear um pouco, igreja? Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 15. Aleluias, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 15, versículo 21. Vou marcar ele aqui. Glórias a Deus. Olha só o que diz aqui na palavra do Senhor. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, ou seja, chegando próximo de Cristo, rogaram, dizendo: despede, porque ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e a adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, no caso Cristo, porém respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Amém? Nós vemos aqui um outro exemplo de que onde Jesus chega, onde Jesus faz um milagre, faz uma obra, mas esse é um dos poucos momentos, digamos assim, né, onde você vê Cristo tratar uma pessoa dessa forma, sendo que essa pessoa precisa de auxílio, precisa de ajuda. Essa é uma das passagens que eu acho muito interessante na Bíblia, por dois pontos muito claros. O primeiro é a mulher que precisa de socorro para sua filha, e ela vai clamando, vai chamando, vai buscando a atenção
querendo chamar a atenção de Jesus. E quando ela finalmente consegue a atenção de Cristo, né, é a resposta de Cristo que chama a atenção. Porque Cristo diz assim, né, no 26, ele porém respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Essa é uma parte muito interessante dessa passagem. Quando Cristo olha para aquela mulher, imagina você chegar para pedir algo para Cristo. Você faz a sua oração para o Senhor. Você pede pela cura da sua filha, como essa mulher estava aqui pedindo, a libertação da sua filha. E Cristo vira para você e fala assim: não é bom dar aquilo que é dos filhos para os cachorrinhos. Imagina só. Qual seria a sua reação nesse momento? Quando você pede algo para Deus e Deus simplesmente te dá uma resposta totalmente, digamos assim, atravessada. Porque Cristo poderia simplesmente despedir aquela mulher, mandar embora, mas não. Ele fala que não era bom tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Ele estava dizendo que não poderia tirar aquilo que era de Israel para dar para qualquer um, digamos assim. Mas aquela mulher, a atitude dessa mulher é algo que eu admiro muito. Porque aquela mulher, naquele momento, ouvindo aquelas palavras do homem, onde ela buscava a cura da sua filha. O homem que ela provavelmente já ouvia ter falado que ele curava, que ele libertava, que ele trazia a solução para o impossível, chega para aquela mulher e fala essas coisas. Mas a atitude dessa mulher me chama muita atenção. Porque ela vira para Jesus, aqui no versículo 27, e ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas e caem da mesa dos seus senhores. Veja bem, ela não entrou no debate com Cristo. Ela não se sentiu ofendida, ela não retrucou, ela não partiu para cima dele. Ela não foi embora, ela permaneceu ali na posição que Cristo havia posto ela. E no versículo 28, né, quando Jesus escuta aquela resposta, ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito contigo como tu desejas. E a filha dela foi liberta. E aí, pastor, o que você quer me falar com isso? Que essa mulher aqui, quando ela estava diante do momento talvez mais importante da sua vida, que buscava a cura diante do homem que podia curar, quando ela foi rejeitada, quando ela foi, digamos assim, jogada para o lado, ela simplesmente aceitou. Essa mulher, ela continuou se humilhando diante do Senhor, continuou se prostrando, continuou jogada aos pés de Cristo, porque ela sabia que ela precisava daquilo. E quantas vezes, né, nós buscamos algo de Deus, nós buscamos o auxílio do Senhor, nós buscamos a cura, o milagre sobre nossas vidas, mas às vezes nós recebemos uma resposta contrária do Senhor e damos as costas e fugimos. Às vezes porque o Senhor diz que aquilo não é para nós, porque aquilo nós não precisamos, porque aquilo nós não merecemos naquele momento, nós damos as costas para Deus. Quantas vezes eu já orei e Deus falou não para mim? Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é bom, não é agradável, principalmente quando é algo que nós queremos. Quando é algo que nós oramos ao Senhor, não para ouvir a resposta dele, mas para ouvir dizendo que vai dar. Tem coisa na nossa vida que a gente vai falar com Deus, digamos assim, só para cumprir tabela. Porque a gente vai pedir para Deus que é algo que a gente quer e fala assim: então, Senhor, eu pedi, agora me dá. Mas naquele momento o Senhor vira para você e fala assim: não.
E às vezes, quando Deus fala não para aquilo que nós queremos, para aquilo que nós ansiamos, para aquilo que nós desejamos, nós buscamos, nós nos entristecemos e damos as costas para Deus. Mas aprenda com a vida dessa mulher. Ela aceitou o lugar, a forma como Cristo a colocou ali e permaneceu ali. Quando nós aceitamos, quando Cristo nos fala não, quando Deus nos fala não, a perspectiva, o ponto de vista de Deus para a nossa vida muda. Lembra de Abraão, quando Deus pediu o filho dele? Deus chega para ele e fala assim: Abraão, sacrifica o teu filho Isaque, teu único filho, a quem a Bíblia fala. Deus falou para ele assim: o teu único filho, a quem você ama, sacrifica ele para mim. O que Abraão fez? Abraão deu as costas para Deus, voltou para Padã Arã? Não. A Bíblia diz que na manhã seguinte, ele preparou a lenha, os empregados, Isaque, botou tudo em cima do lombo do cavalinho, da mulinha e foi. E foi andando até onde Deus diria que ele sacrificaria Isaque. A Bíblia diz que Abraão subiu o monte, preparou todo o altar, preparou todas as coisas para entregar Isaque a Deus, colocou Isaque lá, e quando ia ofertar, Deus falou assim: não precisa. Agora eu vi que você realmente é fiel a mim. Você está entendendo, igreja? Quando nós nos humilhamos aos pés do Senhor, independente das coisas que aconteçam, independente das respostas que Deus nos dá, independente daquilo que acontece, quando nós demonstramos a nossa fidelidade, permanecendo aos pés de Cristo, independente da resposta que Ele nos dê, nós alcançamos a vitória. Porque a vitória que vem de Deus é quando nós abrimos mão de nós mesmos. Quando nós nos humilhamos, quando nós deixamos de ser aquilo que nós achamos que somos, para ser aquilo que Deus sabe que nós somos. Quando nós abrimos mão de nós, do nosso eu, do nosso ego, para receber aquilo que Deus tem preparado para nós. Quantas vezes já ouvi pessoas dizendo, reclamando e falando: mas por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Deus permite certas coisas, é que para lá na frente nós sejamos abençoados e o nome dele seja glorificado. Essa mulher, ela passou por tudo isso. Cristo chamou, colocou ela lá embaixo, mas ela não foi embora, porque ela sabia o que ela queria, ela sabia o que ela precisava, ela sabia o que ela buscava, e ela permaneceu ali, e ela alcançou a vitória que ela ansiava. Aleluias, glórias a Deus. Vamos abrir aqui nossas Bíblias rapidinho. Marcos capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Para nós avançarmos, o tempo não está colaborando. Aleluia, glórias a Deus. A partir do versículo de número 46 até o 52, fala sobre o cego Bartimeu. Quem já não ouviu falar dele? Né? E a palavra do Senhor nos diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Jesus, né? Para Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, isso. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluias. E ele, lançando-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E
E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Louvado seja Deus. Veja aqui uma outra situação onde uma pessoa buscava algo de Deus. Bartimeu, que é bem conhecido, era um homem cego que vivia à margem dos caminhos, à beira das estradas, mendigando, buscando algum dinheiro, alguma coisa que as pessoas passassem e dessem para ele. E ele, ouvindo que quem estava passando era Jesus Cristo, aquele que era conhecido por curar, por libertar, ele começa a clamar, começa a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Mas eu imagino como Bartimeu gritando e clamando, não como, digamos assim, uma pessoa que às vezes vai no portão da sua casa e te chama. Não. Ele estava clamando e gritando por Cristo de uma forma que incomodava todos aqueles que estavam ali. Imagina o quão insistente aquele homem estava sendo. Imagina o quão alto ele estava se esforçando. Ele não sabia onde Jesus estava. Ele só sabia que ele estava passando por perto. Para onde ele ia gritar? Em qual volume? Ele não sabia. Então imagina o Bartimeu gritando com todo o fôlego que ele tinha. Com toda a força que ele tinha nos pulmões dele. Ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E em resposta, tudo que ele tinha era a multidão mandando ele parar. Eram os outros mandando ele parar. Fica quieto, cego. Cala a boca, cego. Mas Bartimeu clamava mais. Clamava cada vez mais. Ele gritava por Jesus cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Até que o momento Cristo para e fala assim: traz ele aqui, quero falar com ele. Veja bem, igreja, não é porque nós estamos clamando e não recebemos uma resposta que Deus nos ignora, que Deus se esqueceu de nós. Apenas não é o momento. Eu aprendo com a vida de Bartimeu que não importa quanto tempo demore, o clamor ele deve permanecer. O louvor em nossos lábios, o louvor em nosso coração, ele deve permanecer por Cristo. Bartimeu, ele continuava clamando, continuava chamando, continuava gritando o Senhor. E quantas vezes nós oramos, uma, duas vezes, e não recebemos a resposta, e olhamos para o nosso irmão do lado e falamos assim: nosso irmão já recebeu, eu não, e desistimos de orar. Mas Bartimeu não desistiu. E Bartimeu não estava simplesmente, digamos assim, sendo ignorado, mas ele estava encontrando resistência de todos aqueles que estavam ao seu redor. Bartimeu estava buscando, como nós muitas vezes oramos, quando nós clamamos, quando nós jejuamos, quando nós pedimos a cura, a libertação, a salvação de uma pessoa. E passam-se os dias, passam-se os meses, passam-se os anos, e nada acontece. Vem as pessoas e falam assim: nossa, você ainda está nisso? Desiste. Para de orar para essa pessoa. Esquece disso. Deixa isso de lado que não vai trazer resultado. Mas nós devemos aprender com Bartimeu como reagir. Quando mandarem a gente parar de orar por algo que está demorando, nós devemos orar mais. Quando mandarem a gente se calar porque estamos sendo ignorados, nós devemos clamar mais. Veja bem, igreja, o clamor desse homem, ele não parou em momento algum. Sabe o que eu aprendo? Nós devemos continuar orando e adorando a Deus, independente se as respostas vêm ou não. Independente se aquilo que a gente pediu chegou ou não, a gente deve continuar adorando a Deus. Sabe por quê? Porque no tempo certo, Cristo para. A multidão para. E ele fala assim: você aí, chama ele, porque eu quero falar com ele.
E aqueles que estavam falando para você se calar, aqueles que estavam mandando você parar, aqueles que estavam dizendo que não ia dar jeito, eles vão chegar para você e falar assim: olha só, então, Jesus está te chamando para te entregar alguma coisa. Aqueles que não duvidavam, aqueles que não acreditavam, vão ser os primeiros a verem Cristo te abençoando. Eles vão ver em primeira mão quando Cristo te abençoar. Quando Cristo resgatar o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Quando Cristo levantar do leito aquela pessoa que está no hospital. Quando Cristo abrir a porta do impossível e te der o seu milagre. Mas não pare de clamar. Não pare de chamar. Não pare de adorar. Não pare de buscar a Deus. Aprenda a compartilhar. E siga em frente adorando o Senhor. Aleluias e glórias a Deus. E temos o último caso. Está em Lucas, capítulo 7, versículo 1. Aleluias, glórias a Deus. Lucas capítulo 7, versículo 1. Vamos ler essa última passagem aqui para nós encerrarmos a mensagem. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, isso Jesus, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo, ou seja, estava à beira da morte. E quando ouviu falar de Jesus, o centurião enviou os anciãos dos judeus, rogando-lhe, aleluia, glórias a Deus, que viesse para curar o seu servo. Chegando eles, os anciões, juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz apenas uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob o meu poder. Digo a esse, vai, ele vai. Digo a ele, ao outro, vem, e ele vem. Digo ao meu servo, faz isso, ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. Voltando-se para a multidão, disse: nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Voltando-se, e voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo que estava doente. Amém? Igreja, essa passagem que nós acabamos de ler, vamos entender algumas coisas aqui sobre ela. O centurião era um soldado, era um líder romano, ele era responsável por um pelotão de 100 homens. Ele era responsável por 100 soldados, e tinha 100 homens debaixo da sua autoridade, como ele mesmo disse: vai e faz, ele vai, vem, ele vem, faz o que ele faz. Ele era um homem de autoridade. Mas algumas coisas me chamam muita atenção nessa passagem da vida desse homem, é que ele, sendo um centurião romano, um homem de prestígio, um homem de autoridade, um homem de poder, ele busca auxílio em Jesus por causa de um empregado dele. Veja bem, ele não foi buscar Jesus por causa de um filho, ele não foi buscar Jesus por causa de um parente, por causa da sua esposa, ele foi buscar por causa de um empregado dele. Um homem que tinha autoridade, um homem que tinha poder, que tinha status. E o mais interessante é que ele mesmo não foi, mas ele pediu para os anciões dos judeus. Meu irmão, naquela época, judeus e romanos não estavam. Lembra de Zaqueu, que era publicano e era odiado pelo seu povo? Os judeus odiavam os judeus que trabalhavam para Roma, quanto mais os romanos. Mas veja que os anciões judeus eram homens de prestígio, homens de valor no meio da comunidade. Eles eram estimados.
Vejam que os próprios anciões dos judeus chegaram para Cristo e disseram: é digno que ele receba isso. É digno que o Senhor vá lá e conceda isso para ele. Ele merece. Ele é um homem que ama a nossa nação. Ele mesmo edificou a sinagoga para nós. Ele merece isso. Faça isso por ele, mestre. Mas quando Cristo estava indo para a casa daquele homem, aquele homem, ele envia os seus amigos próximos para quando eles chegarem para Jesus, darem um recado para Jesus. E aqueles homens chegam para Jesus, os amigos, e falam assim: mestre, o centurião pediu para a gente vir aqui dar um recado que ele não se acha digno de que o Senhor entre debaixo do telhado dele. Por isso ele pediu para que nós viéssemos aqui entregar esse recado, que o Senhor não precise ir lá, mas que o Senhor dê apenas uma palavra, e ele crê que o empregado ficará curado. Veja bem, um homem que tinha status, autoridade e poder, que tinha reconhecimento das pessoas que deveriam odiar ele, ele chega para Jesus e fala assim: eu não sou digno. Sabe o que eu aprendo com a vida desse homem? Humildade. Quando nós chegamos aos pés do Senhor com humildade no nosso coração, quando nós chegamos aos pés do Senhor com humildade na nossa voz, nas nossas atitudes, Cristo olha para nós de uma forma totalmente diferente. A palavra do Senhor nos diz, né, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu nunca vi, e Cristo naquele momento também nunca tinha visto um homem com tamanha fé e uma humildade igual àquela. Às vezes nós chegamos para orar aos pés do Senhor para buscar algo de Deus. Mas quando nós entregamos, às vezes nós entregamos para Cristo a nossa oração como se nós estivéssemos mandando Cristo fazer. Como se Cristo fosse obrigado a nos atender. Mas aquele homem, ele chegou totalmente humilde. Aquele homem, ele não se achava digno de chegar perto de Jesus. Mas ele precisava do seu milagre. Ele precisava da sua cura. E nós precisamos aprender com a humildade daquele homem como chegar aos pés de Cristo. Pastor Giovanni, mas por que você falou de todas essas histórias? Porque eu queria passar uma coisa para você. Não importa quais sejam as suas limitações, não importa quais sejam as suas qualidades. Você deve sempre fazer o melhor com aquilo que você tem. Você deve sempre chegar para o Senhor com o melhor. Com a sua melhor adoração, com a melhor humildade, com a melhor sinceridade, com a melhor prostração, com o seu melhor clamor. Não importa se ele é pequenininho, que nem a fé daquele pai que falou assim: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Mas chegue com o melhor, chegue com a sua sinceridade, chegue se prostrando aos pés de Cristo, com verdadeiros sentimentos. Às vezes nós ouvimos pessoas dizer que não fizeram ainda porque ainda algo está faltando. Muitas vezes nós falamos de Cristo para alguém e falamos assim: não, eu vou. Mas primeiro deixa eu consertar isso aqui na minha vida para depois eu ir. Não precisa. Porque é Cristo quem vai consertar. É Cristo quem vai fazer, é Cristo quem vai trabalhar, é Cristo quem vai tratar. Você entende? Você não precisa se curar para chegar. Você só precisa chegar que Cristo te cura. Você pode achar que não tem nada para oferecer para Cristo? Oferecer o seu melhor não é comparado com o PhD, aquele que tem doutorado, que tem diploma, que tem curso, que... Não. É o melhor que você pode fazer. O que é o melhor que você pode dar para Cristo hoje? Qual a melhor forma que você pode chegar aos pés de Cristo hoje? Chegue aos pés do Senhor dessa forma. Dê o melhor que você pode. Pois Cristo só espera o seu melhor e não o melhor do outro. O melhor que você pode dar é o que Cristo está esperando nessa noite. Venha para Cristo com o seu melhor
E Cristo estará com as mãos, os braços, o coração aberto para te receber e para te responder com o melhor dele para a sua vida também. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar essa mensagem para a vida de cada um que está nos assistindo nesse momento e dizer: faça o seu melhor, mas com aquilo que você tem. E a resposta de Cristo será sempre benigna ao seu favor, e no tempo certo ela chegará para a sua vida. Eu gostaria de convidar aqui o pastor Márcio, louvado seja Deus, para estar fazendo a oração da fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Viu o tempo aí? Talvez se a gente corta, faz a oração da fé, porque vai dar tempo para dar os avisos, orar. Irmãos, vamos fazer um momento de oração. Você vai pegar a sua Bíblia em casa, vai fechar ela. Amém? Você vai pegar, dá a mão aí, as suas mãos. Não dá não, que você vai tocar na minha mão agora. Eu vou estender minhas mãos e vou ungí-lo. E você que está na sua casa, eu não sei o que você tem, eu não sei o que você está passando. Amém? Mas Deus, Ele vai tocar na sua vida agora. Porque quando a palavra de Deus fala assim: se tu creres, verás a glória de Deus. Você tem que crer. Você tem que ter fé. Que quando você colocar o dedo no seu celular, todos vocês que estiver em casa, no celular assim, põe o teu dedo. E você vai começar a receber a unção de Deus na sua vida. Amém? Guarda um momentinho. Eu vou estar ungindo nas minhas mãos. E nessa unção, eu vou pedir a Deus que venha tocar. Porque o centurião falou assim: basta uma palavra tua, que lá, da onde eu vim, desses quilômetros que eu até chegar aqui, meu cunhado vai ser curado. Meu cunhado vai ser curado através da tua palavra. E assim através do toque. Nós estamos longe um do outro. Só em você tocar no seu celular. A minha mão vai estar aí. O Espírito de Deus, Ele vai vir com a cura na tua vida. Em nome de Jesus. Senhor, aqui eu te dou graça, Pai. As minhas mãos, Senhor, estão ungidas com óleo, meu Deus, da unção, óleo da cura, do milagre. Senhor, receba essa unção. Agora, Deus, enche minhas mãos da tua virtude, do teu Espírito. Aquela mesma virtude onde a mulher do fluxo de sangue, Pai, tocou em ti, Senhor. Eu vou te pedir agora, Senhor, que o povo que está na sua casa agora
vai tocar, Senhor, em direção à minha mão. Aquele que estiver enfermo vai ser curado. Aquele que estiver triste vai ficar alegre. Aquele que estiver angustiado vai sair angústia. Aquele que estiver desanimado vai trazer ânimo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno. Assim, meu Deus, aonde tiver uma família agora, Pai, com os teus dedos, Senhor, sobre as minhas mãos através da tecnologia, que haja cura, que haja milagre. O Espírito de Deus, Ele está passando aí. Jesus está passando aí na tua casa agora. Eu estou vendo a presença de Deus na vida de filhos aqui nessa noite. Jesus, tu está indo em casas, Pai, que as pessoas estão presas, escrava, Pai, escrava do passado, escrava, Senhor, de vícios, escrava de costumes. Espírito de Deus, que sai agora. Senhor, manda fogo do céu. Manda fogo do céu agora, Pai. E vai lá naquela casa, Pai, que a pessoa não conseguiu dormir, Pai. Está insônia, Pai. Está cheio, Senhor, cansado. Senhor, haja cura, que dê uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Deus do impossível vem transformar meu coração. Espírito de Deus, tu me revela que tem pessoas nesse momento que estão tocando. Senhor, que nesse momento a sua virtude está tocando nessas vidas agora. Porque está precisando de resposta e está entrando praticamente em pânico e desespero. Tem chorado dia e noite. Deus está falando contigo aqui nessa noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A cura vai vir. Se tu creres, verás a glória de Deus. Jesus, corações apertados, corações saudosos, Pai. Ah, Espírito de Deus, Espírito de Deus, vai tocando em vidas, Pai. Em vidas, porque nós estamos ainda na terra do ser vivente, ó Pai. E está muitas pessoas nesse momento, Pai, tentando sobreviver. Entra na finança, Pai. Entra nos seus negócios. Senhor, toda infecção, inflamação, em nome de Jesus. Pega no rins, cálculos, caroço no seio, infecção, inflamação. Vai saindo agora. Diabetes, labirintite. Senhor, pessoas que estão com dor na coluna. Senhor, vai daí do alto da cabeça até os pés agora. E começa a curar, Deus. Que haja cura, 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 que haja milagre agora. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus,
Senhor, vai nesse casamento, Deus. Porque esse tempo de pandemia tem acontecido tantas coisas. Senhor, acerta esse casamento. Acerta essa união, Pai. Senhor, acalma. Senhor, essas pessoas que estão com ansiedade, estão entrando, Senhor, num momento difícil dessa pandemia, mas é Espírito de Deus, Senhor, dá um refrigério na alma dessa família, Pai. Que haja cura, porque em nome de Jesus, todo mal, macumbaria, feitiçaria, palavra de maldição que foi lançada, caia por terra agora. Que saia agora! Que saia agora! Que saia agora! Sai em nome de Jesus! Sai em nome de Jesus! Você que recebeu a bênção, você que recebeu a presença de Deus, você que está sendo curado, em nome de Jesus, dá um amém aí. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. Amém? Receba a bênção aí. Receba a cura. Irmãos, nós vamos ter nossa devocional amanhã às 18 horas. Não perca. Está sendo maravilha. Sexta-feira às 18 horas. Sábado nós não vamos ter, mas domingo às 10 horas, a devocional da família, onde vai estar mais uma família, vai ser outra surpresa, mais uma família contando o seu testemunho, falando de Deus, que é lindo. E domingo à noite, preste bem atenção, nós vamos ter um culto aqui, nós vamos ter um ato profético, não vou dizer o que é, só na hora. Não deixe de entrar, não deixe de assistir o culto de domingo à noite. Vai ser um culto de adoração, louvor e ato profético na tua vida. Amém? Que Deus venha abençoar. Senhor Deus Todo-Poderoso, coloca